minha questão é a trabalhista. E como é que funciona a gente sendo estrangeiro e procurando emprego? Como é que funciona aí pra gente? Tem racismo quando a gente vai para emprego? Porque muita gente falou, o Peretian tá de mimimi, não está procurando emprego, não quer vir para a fábrica, é orgulhoso, desce o pedestal. Não tem racismo, está de mimimi, tem trabalho que não falta. O que você acha? Trabalho não falta pra gente? Aí, de novo, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O racismo existe, né? Ele é estrutural. Está presente, né, em todos os aspectos, né, da sociedade japonesa. No ambiente de trabalho não poderia ser diferente, né? No entanto, aí, de novo, né, a maneira como eu vejo, ele ainda não se manifesta da maneira como, por exemplo, sei lá, numa sociedade como a americana, numa sociedade como a nossa, brasileira, justamente porque o Japão ele não se desenvolveu como uma sociedade multicultural, multirracial. Então, né, a presença do estrangeiro no mercado de trabalho ainda é uma novidade para eles, né? Ainda são casos esporádicos. Sim, ultimamente mudou bastante, né? Ano passado, se não me engano, né, inclusive em termos legais, né, passou agora a vigorar determinadas categorias de visto específicas para estrangeiros e estrangeiros com alta capacitação, né, que se deixe bem claro, né, ou seja, não é qualquer estrangeiro que simplesmente, às vezes, Skilled como worker. acontece... Desculpa, é a Isso, versão americana do skilled worker, né? Eu não exatamente. lembro qual é o nome dele. Tokugi alguma coisa, eu não lembro o nome dele. Tokugi ou Kokino, alguma coisa. Desculpa, agora eu também não vou estar com o termo, É a versão né, do na skilled worker, cabeça. é o trabalhador capacitado, né? Skilled worker. Ou seja, né, você não tem esse fenômeno da migração como acontece, sei lá, países como o Canadá, onde basicamente, né, enfim, né, não sou especialista, mas é muito mais fácil, né, você pleitear, né, eu quero migrar para aí, o que eu tenho que fazer, né? No Japão não é assim. Então, se por um lado, né, o racismo, né, a discriminação existe, ela ainda não é um fenômeno, né, como a gente encontra no Ocidente, né? E justamente por ser novidade, né, você ainda está trabalhando e no seu mercado e no seu ambiente de trabalho 3 estrangeiros, né, é que essa discriminação acontece muitas vezes porque sem querer fazer aqui o advogado do diabo, mas já fazendo, é justamente porque o japonês ele não sabe como lidar, né? Aparece aqui um cara do nada, mas peraí, ele não é japonês, mas ele fala japonês, ele escreve e lê muitas vezes melhor do que, sei lá, a média dos candidatos japoneses. Só que essa coisa do diferente, essa coisa de eu estar ali diante de de características visuais com as quais eu não estou acostumado, isso muitas vezes já é o suficiente para criar ali um mecanismo de defesa e você ser preterido, né? Ainda que seja, em alguns casos, por um japonês que seja menos qualificado do que você. Talvez, até pedindo licença, acabando adiantando um pouco uma coisa que talvez você queira falar, quando você encontra um anúncio no Japão, que nesse anúncio consta em que estrangeiros não podem se inscrever para essa vaga, isso, obviamente, é um crime, isso está errado, mas, além disso tudo, eu arrisco dizer que isso só acontece porque realmente é muita ignorância no sentido literal da palavra, né? A pessoa, né, tem aquele termo em japonês, o joshiki, a falta de joshiki, de common sense, a falta de um mínimo de conhecimento em relação a você ser uma pessoa, né, do mundo globalizado, essa ignorância ela é tão grande que nem passa pela cabeça da pessoa algo que para a gente seria tão óbvio, que por mais que eu não queira estrangeiro trabalhando na minha empresa, eu não posso chegar ao cúmulo de oficializar isso. Na minha empresa, estrangeiro não entra. Foi exatamente por isso que eu resolvi fazer o vídeo, porque eu tenho sido, bom, ao meu ver, negado aí por nacionalidade para vagas nas quais eu seria, nossa, uma excelente, um benefício para a firma, né? Mas dessa vez o cara botou claramente, Gai Kokudin, a gente não pode deixar isso passar.
O que existe ali foi só a realização do que eles têm feito por anos, né? Deve ser razão porque você não conseguiu se estabilizar aqui, nem eu consegui me estabilizar. E não é mimimi, né? E eu resolvi te entrevistar porque você tem o mesmo perfil que eu tenho, fala a língua perfeitamente, escreve e não se estabiliza. Deve ter alguma coisa aí, né? Sim, certamente sempre vai ter. Tudo bem, vamos. Eu, por exemplo, já morei em Tóquio, né? Eu vi coisas do tipo estrangeiros aprendendo o ofício de. Não vou lembrar o nome do termo agora, o nome bonito mesmo, o Boçan, o encarregado lá do templo, né? Sim. Obviamente, o caso que eu vi era um branquelo, azedo, né? Grande e totalmente em contraste, né? com o velhinho japonês. Então, o que é que eu estou querendo dizer? A sociedade japonesa está bem a passo de formiguinha, se abrindo, mas nas grandes cidades, né? Você está vendo começando a chegar, né? Um fluxo de estrangeiros no mercado de trabalho, mas realmente a regra, né? O que ainda você observa é realmente as empresas ainda não sabendo como lidar. E engraçado você falar sobre Tóquio, porque no bate-papo que eu fiz lá com o Caipira no Japão, muita gente falou para ir para Tóquio, né? E realmente, talvez se eu fosse para Tóquio tivesse, porque a mentalidade está mais adiantada em relação a outros lugares, né? E, inclusive, quando eu trabalhava no táxi, muita gente falou. Ele até o cara zombando meio de Osaka, né? Ele falou, Osaka okureteru kara, Tóquio ni kite yo. Vem para Tóquio, Osaka é muito divertido, mas o povo está atrasado ainda em questões laborais, né? E eu acho que é verdade, porque eu estou aqui há bastante tempo e não estou conseguindo, né? Só que por questões pessoais e também tem a questão da minha estabilidade, meus filhos aqui, criados aqui. E não é fácil mudar daqui para Tóquio, é muito dinheiro envolvido, né? Por isso que eu não vou, né? E também eu lembro do tempo que eu morei ali perto de Tóquio, eu estava entrando em depressão, porque não é um lugar que se trata para mim, né? Então eu resolvi escolher o lugar, escolher trabalho, né? Talvez seja por isso que eu estou pagando o preço aqui, né? Mas estou feliz, cara. O Osaka é muito divertido, cara. Arigatou gozaimasu, negashimasu. A gente conversa fiada, até esqueço que tem problema aqui, porque o povo é divertido, né? Realmente é outra vibe, né? A diferença da atmosfera entre, né, Kanto e Kansai, ela é bastante marcante, né? Mas realmente, né, talvez em termos de cenário, né, do mercado de trabalho, né, Tóquio, obviamente, né, por ser uma das maiores metrópoles do mundo, né, ser realmente que aliás nem é uma cidade, né, é um distrito federal, né, composto por vários outros distritos e outras cidades, mas que realmente, né, tem um perfil muito mais cosmopolita, né? Dani, vamos aproveitar aqui que o fio da meada tá bom, cara. Eu queria chegar. A gente falou que tem a discriminação e tal. Agora vamos para a parte que interessa. Vamos para o episódio pessoal. E eu lembro, vou falar aqui antes que eu me esqueça. Teve um que foi claro para mim, cara. Bom, eu no ápice aí de dificuldade para arrumar emprego, acho que foi no ano. Cara, meu filho era pequeno ainda. Eu tinha um filho só, o filho era pequeno, né? E, assim, por ironia do destino, eu estava trabalhando com aquela função de. Não tem aqueles caras que instalam cabo de internet naqueles caminhãozinhos? Aí não fica os tiozinhos embaixo levantando o caminhão e, sei lá, cuidando do tráfego. Eu fico fazendo aquele trabalho, né? Com aquela roupa verde, né? Com aquele capacete super quente, né? Eu fiz aquilo e tive que sair por alguma razão, né? E tentei, é sempre essa coisa, fazia uma coisa só para não ficar parado, tentava arrumar emprego de novo, não conseguia. Aí teve um dia que, no desespero, eu tentei trabalhar de novo com aqueles vigias que ficam no negócio de construção, aqueles caras botando aqueles cones, eu não sei como é que fala aquilo em português, o carro não passar e tal, né? Aí eu fui num escritório, aqui, até na cidade que eu moro, em Hiracata, né? Eu fui lá, tinha esse trabalho, era um trabalho de 8 às 5, né? Eu lembro que era salário fixo, 8 mil, vi lá o anúncio, fui lá, achei que ia dar certo, né? Aí eu vi a diferença clara. 8 mil por dia? Isso, é o salário fixo, mas 8 às 5, falei, pô, para eu não ficar parado, é melhor ganhar um dinheiro. Fui lá tentar me candidatar na boa, achei que ia dar certo, né? Não tinha, quer dizer, tem muito mais do que precisa. Eu falo a língua, não tem problema nenhum, né? Aí eu fui lá e eu vi que eu era tratado diferente, né? Claramente, porque os caras que chegaram até um pouquinho depois de mim, o cara falou, chega aqui 7 horas da manhã, né? E para mim o cara deu uma condição assim diferente. Ele falou, olha, vai na polícia e pede um Musai Shomeisho, né? Um atestado de bom antecedente. Eu não sabia na época, eu fui lá tirar, né? E quando eu cheguei na polícia, o cara falou, olha, me desculpa, mas isso não existe. Esse cara não quer te contratar, né?
Aí caiu a ficha, né? Eu era tratado diferente de um cara. Aliás, nem eu vou falar em comparação, assim, qualificação, porque nem compara. Aliás, eu ter ido com a minha qualificação, ter ido pedir um emprego daquele foi humilhante, mas pô, eu queria cuidar da família, queria botar um pão na mesa, né? Sim, Fui sim. lá e eu fui tratado totalmente diferente. Agora, eu não posso afirmar se foi racismo, né? Eu posso falar xenofobia, mas a diferença é que, quer dizer, o resultado é que eu não arrumei o emprego. Eu fiquei muito Mas chateado. E, o preconceito, né, o racismo, né, a xenofobia, justamente por ela ser estrutural, é que ela é sutil, entendeu? Dificilmente, né, um cara vai chegar para você, ó, eu preciso que você chegue aqui com um atestado de bons antecedentes criminais porque você é estrangeiro ou porque você é negro, não, né? Não é assim que ele não vai falar. o Uhum. racismo estrutural acontece, né? É justo isso. Às Então, vezes, né, a cara, gente é o tem que eles aí, né, fazem. episódios, né? E na minha busca de emprego, e não estou tentando assim me candidatar para vaga que o japonês seria melhor, ou por exemplo, eu não vou me candidatar para vaga de TI que eu não tenho experiência. Eu já cansei de mandar currículos para a minha área, que é tradução, e bom, se alguém no canal não conhece, eu nunca falei, acho que uma das minhas melhores áreas de tradução, eu tenho experiência no Brasil. Meu primeiro trabalho foi como tradução, e eu tive experiência como tradutor de inglês, japonês e alemão, e uma época eu até traduzia o portunhol, né? Quando eu trabalhava na Mitsubishi. Então, eu tenho experiência na área e eu tenho tentado mandar currículo geralmente para essa área e eu tenho todos os requisitos. Tenho experiência como tradução, interpretação. Eles pedem o TOEIC, né? Eu tenho 890. Minha nota não foi boa, tão boa quanto a sua, porque no dia da prova eu estava com febre. Tirei 890 com febre. Nossa, Com febre, caramba. 890. Mas, eles pedem 800, que é o nível alto. Eu vou na vaga com todos os pré-requisitos e eu nunca consigo a vaga. E eu já vi como é que eles me recusam. Eles não falam Gai Cocodinho da cara da minha, mas o que eles botam lá é Shinchou ni kento shita kekka, ki ni soenai kekka to narimashita. Eu já decorei a resposta. E às vezes meu filho já sabe disso. Até meu filho está começando a criar raiva disso, né? Aí ele fala, racismo porcaria. É o que ele gosta de falar aqui, porque eu não xingo aqui, né? O meu máximo, quando eu tô bravo, eu falo que é porcaria, né? Ele fala, tá falando porcaria. E aí ele já sabe a resposta. Eu falei, minha filha, o que tá falando? Aí eu falo, eu acho que vai estar escrito isso. Aí ele já até decorou a resposta, né? Então, Já teve. e o interessante é que, por exemplo, se eu vejo a vaga, eu me candidato para a vaga, eu não sou, como é que fala, contratado e fico com raiva, reclamo da firma, parece mimimi. Mas eu vejo o mesmo anúncio anos e anos e anos. Tem anúncio que eu vejo, eu cheguei a um ponto que eu conheço até as empreiteiras em Tóquio, em Nagoya, eu conheço o nome das firmas já, né? Os caras oferecem o mesmo trabalho, que eu não sou contratado. O que acontece? Ou a vaga fica em aberto muito tempo, com certeza, já que o cara fez esse racismo estrutural, deve ter contratado um incompetente, mandou o cara embora, ou a firma devia ser muito ruim, a vaga abriu de novo. É o que eu tenho Abriu visto. de novo. E eu vi, então, por isso que eu resolvi falar desse Gai Cocodinho Enficar, porque tá claro, o cara não quer estrangeiro ali. Eu achei ótimo, eles deviam fazer isso mesmo. Devia assumir que é racista, para eu não perder tempo mandando currículo. Mas conforme como você faz, por exemplo, quando eu vou naquele site lá que estava esse anúncio racista, eu já vou procurar lá Gai Cocodinho Kange, que eu acho um absurdo também, né? Qual a diferença? Eu até brinquei com a minha esposa aqui. Eu acho que as únicas vagas para as quais nós não poderíamos nos candidatar é se fosse uma coisa tradicional, por exemplo. O cara que faz espada japonesa, que faz um artesanato típico de uma região, que é uma coisa que a gente não conhece, né? Aí, pô, não tem como eu competir com um cara que faz a vida toda. Agora, função de tradutor, por exemplo, essa função para qual eu me candidatei só para ver a resposta do cara, que ele respondeu abertamente que estrangeiro não pode. Eu queria até saber se dá para usar isso para fazer processar ou fazer um rebuliço, que é um absurdo. Né? Cara, eu arrisco dizer que isso aí é bem possível, porque isso aí foi publicado, você tem a Eu tirei cópia da tela. comunicação. E está no meu vídeo lá também. Né? Foi até uma pessoa que quis falar mal de mim, que falou que eu fui errado em falar mal do... eu simplesmente expressei minha indignação com o anúncio daquele que não tem nada a ver. Aí tem gente defendendo, o Japão faz o que quiser. Sim, na sua opinião. Porém, baseado na Constituição, isso é ilegal, isso é crime. A sua opinião não importa. O que importa é a lei. Você mencionou que... Não, né? Que a empresa alegou alguma coisa relacionada ao coronavírus? Como Exatamente. assim? Eles não estão... Então, é o que eu estou falando, é o que o japonês faz bem. Ele não fala diretamente que discriminação, ele vai começando a dar desculpa ou botar condição para você desistir. No caso, o cara daquela firma lá do guardinha, ele mandou eu na polícia, porque, por exemplo, se fosse dar trabalho, se eu não fosse lá, moer lá.
como fala aqui, então tá bom, né? Eu fiz tudo que ele pediu, mas ele não queria que eu entrasse. Eu percebi que ele botou barreira para desistir, eu não desisti, mas no final não deu em nada. Por exemplo, essa firma que eu me candidatei, eu entrei no jogo dele. Ele falou, olha, não temos trabalho, mas a gente é uma firma de Hackengast, quer dizer, de empreiteira, então para que a gente possa apresentar uma vaga no futuro, me dá isso, isso, isso. Ele pediu uma lista de documentos. Ele pediu, primeiro ele pediu meu Zairi Cado, que eu acho absurdo pedir. Na contratação eu entendo porque eu vou ter que trabalhar. Agora, pedir antes de eu ser contratado, eu achei estranho. É meio estranho isso, né? E Pedir para apresentar é estranho, né? O normal é ele perguntar qual visto que você tem, meu quem visto pode é pedir, na X. realidade, é a polícia, né? A polícia Sim, tem sim, direito de sim. pedir. Fora isso, ninguém pode pedir. E eu vou começar a negar. Pela norma, via de regra, a gente tem que andar sempre Sim. portando, né? Sim. Mas então, ele pediu isso, ele pediu o meu certificado da faculdade, pediu o meu histórico. O que ele pediu? Ele pediu uns 4 documentos. Histórico Histórico escolar com as notas, essas coisas? Isso. Pediu meu Que isso? boletim. Eu duvido que o cara pedisse para o japonês. Ele pediu meu certificado da universidade. Histórico não se pede. Exatamente. Então eu mandei porque eu sabia que ele tinha feito isso para eu desistir. Né? Ou então ele duvidou que eu tinha todas as capacidades. Não, esse cara é idiota, ele não tem isso. Eu quero ver o certificado. Nunca me pediram isso. Nossa, se me pedem, nem sei como é que eu vou arrumar. Não, e o bom é que o meu tá tudo. Sou pró de procurar emprego, tudo escaneado, eu mandei tudo, tá tudo num arquivo lá. Eu mandei, então, o certificado da Universidade de Osaka, eu mandei todas as notas, porque eu tenho mandado também currículo exterior, tem as notas lá, tudo pronto. Porque o cara achou que não ia mandar, né? Eu mandei e eu aproveitei para retrucar. Olha, eu ainda não entendo a razão para esse anúncio se não ser aberto para o estrangeiro, porque eu tenho todos os requisitos. Eu tenho até comunicação demais, tem idioma que eu não vou usar, eu tenho carteira de motorista, e eu arrisco dizer que eu conheço as estradas em Osaka melhor do que os osakadistas, porque eu fui taxista há 1 ano e meio. Sim, eu conheço todos os buracos, as ruas, as vielas, eu conheço os cambalás todos de andar em Osaka. Eu conheço melhor que eles. E o cara não me deu emprego. Isso é racismo, claro. Então, eu adorei aquele anúncio. Está tudo guardado, eu quero ver se dá para usar isso em algum lugar, porque o povo tem que ver que está errado, tem que mudar, né? Por isso que eu comecei a fazer o barulho e o pessoal falou que é mimimi. Não é mimimi. É racismo ou para os politicamente corretos, xenofobia, que para mim é a mesma coisa no Japão, né? Fala um caso fala um caso teu aí, concreto, para ilustrar isso melhor, por favor. Isso, né? Eu falo assim. Mas sim, e no final das contas, né, uma coisa não exclui a outra, né? Você tem tanto racismo, né, quanto, né, xenofobia, né, presentes aqui na sociedade japonesa. Eu particularmente, né, na época que eu estava, né, também, né, na batalha aí, né, alucinado, né, tentando, né, me encaixar no mercado de trabalho, um episódio que eu mais me senti assim, que eu via que o entrevistador, recrutador, estava de má vontade, né, foi numa pequena empresa, né, de tradução em Tóquio mesmo, né? Eu percebia que depois de ter, por exemplo, cumprido determinadas etapas, né, você manda a sua documentação, manda o seu currículo, eles fizeram uma espécie de simulação, um teste, né, de tradução in loco ali, e, né, consegui me dar bem e tudo mais. Mas aí, né, na hora de conversar propriamente dito, né, começou com alguns papos do tipo, primeiro, né, sendo muito educado, né, elogiando, né, falando, nossa, você tem um currículo, né, muito bom, né, parabéns pelo seu desempenho, né, no nosso Toraiaro. Mas eu não sei se você se sentiria até engraçado, né, a palavra que ele usou, happy, né? Não sei se você ficaria happy, né, feliz aqui no nosso escritório, né? Porque a gente tem um chefe que ele é muito... E, obviamente, em nenhum momento ele falou que o chefe era racista ou que o chefe era xenófobo, mas é um chefe muito tradicional, né? Eu já sei que... Tem alguma coisa, né? Obviamente, não estou até evitando citar o cara, porque eu não estou mais com as palavras ipsis literis, né, na minha cabeça, então para não cometer aqui uma injustiça. Mas, enfim, né, obviamente, né, a minha palavra, né, contra deles, né, o pessoal que está ouvindo agora a gente, né, pode alegar que mimimi meu também, né, mania de perseguição.
Mas, enfim, o que eu posso dizer é que eu fiz algumas entrevistas e essa realmente eu senti que o cara estava até semelhante, né, com algumas experiências que você teve, né, tentando arrumar pretextos, né, para não me dar aquela vaga e para não dizer que a razão é que realmente a gente prefere ainda dar essa vaga para um japonês, ainda que seja um cara que talvez não se saia tão bem no simulado, no trial quanto você. E, enfim, aí não rolou. Já tive, né, acho que até já comentei com você por alto, né, um episódio estranho, né, que foi depois de fazer essas etapas e fazer também um teste, né, a pessoa dizer que, eu juro para você, né, que não me contrataria, né, por eu ser tipo qualificado demais. E assim, até eu sinto vergonha, assim, não é uma coisa que, ele tá dando até, né, enfim, já tem meu trabalho, né, não preciso, sei lá, né, dar satisfação para ninguém e tudo mais. Mas realmente eu vi as histórias, né, de pessoas que, eu fui preterido porque eu era qualificado demais. Eu sempre imaginava isso, né? Não, pô, o cara tá, né, de charme, mas não. Eu vi, tipo, ipsis literis, pessoa falando, não vamos dar essa vaga para você porque motainai, né? Eu Um vi essa Motoinai desperdício. também. Eles falam, Motoí Aí eu mesmo, Kotogaru Kamoserenai, né? Motoí Kotogaru né? Kamoserenai. E nunca chega Isso, né? E é engraçado porque eu vi o outro lado da moeda. Quando eu vou para um trabalho para qualificado, eles falam que tem coisa melhor, então Motoí Kotogaru Kamoserenai. E quando no ápice de muita gente que me chamou de arrogante, eu sou tão arrogante que eu virei taxista, né? Eu acho que é um dos trabalhos mais desprezados no Japão, né? Olha só, infelizmente. Eu virei taxista com todo orgulho, estudei, aprendi a estrada de Osaka toda. Aí no táxi o cara fala, ya, taxi yori tokuaru tchau. Quando eu vou na minha Tchau. área, o cara fala que tem coisa melhor. Quando eu vou no táxi, é coisa ruim. O cara, eu tenho certeza que tem uma coisa melhor. Tem, mas eu não sou contratado, né? Pois Então minha esposa não entende, né? Eu falo, tem emprego, mas eu não sou contratado. Aí ela falou que no começo, você está em Osaka, não tem trabalho. Tem, eu só não sou contratado, né? Um outro episódio, assim, só para não me alongando muito, né, mas que foge um pouco da categoria que a gente está abordando aqui, mas foi quando eu estava, na verdade, eu tinha sido convidado a me inscrever para uma vaga, né, de professor numa universidade particular, pequena até, em Hamamatsu mesmo, né? Um dos professores, o Daniel, era professor de português, acho que tinha que dar aula de literatura também, né? Que é a minha área de especialização. Então ele falou, se inscreve porque... Ele falou, né? Se inscreve porque essa vaga é para você. Me inscrevi, fiz entrevista, a coisa estava indo muito bem. Esse professor tinha me apresentado a vaga, ele chegou para mim, poxa, Daniel, ainda não saiu o resultado, mas dentro do seu documento constava aqui que uma das publicações, que era uma publicação que eu tinha apresentado também em algum simpósio, enfim, algum evento de literatura, era sobre um período da literatura japonesa. Quem conhece literatura japonesa conhece que é a literatura proletária. Aí tem isso daqui na sua. Aí o professor fulano de tal, chefe de algum determinado departamento, veio me perguntar se você é envolvido com algum movimento político. Eu não dei detalhes, né, da minha trajetória, mas eu simplesmente falei para ele que não, isso daí, eu sou estudante de literatura japonesa, como qualquer literatura, ela tem diversos períodos, né, diversas escolas e diversos momentos. Um deles é o período da literatura proletária, né, na época ali da guerra russo-japonesa e tudo mais. Eu me interessei, fiz sobre isso, simplesmente tá tudo bem. Mas, né, obviamente, aí de novo, né, o cara não falou, não queremos você, porque você, pelo jeito, é esquerdopata, ou sei lá, apoia, como é que é? Ideologia de Revolucionário. gênero. Ia fazer o Japão virar comunista, né? Você é comunista! Isso. Chama de comunista. Cara, the Reds have come to Japan. The Reds. Isso. Os vermelhos vêm e chegam no Japão. Japão que tem, para quem o pessoal que te acompanha, que caso não saiba, existe um partido comunista no Japão.
que não faz nada de comunismo, obviamente, mas enfim. Mas aí por que eu estou dando esse relato, né? Porque essa coisa, né, do Japão ser tão ainda, né, em alguns momentos fechado, né, essa coisa de nós e eles, né, possivelmente, né, dentro do imaginário dele, peraí, esse daí é um desses gaidins revolucionários, subversivos, que de repente vai vir para cá com alguma ideologia esquisita e vai vir com papos estranhos durante as aulas, e o Japão não tem nada disso. E eu juro para isso, uma coisa que talvez se me contasse eu não acreditava. Peraí, Ou seja, ele deixou de te contratar por motivos ideológicos, né? Então, o que você está falando agora é uma coisa que eu não sabia. Eu achava que a gente era excluído só pela nacionalidade ou raça. Pelo que eu entendi agora, você também, se você destoar um pouquinho do grupo, quer dizer, é uma identidade de grupo muito forte. Então, você destoa também, ideologicamente, você é descartado. Mas eu arriscaria dizer que, pelo fato de essa publicação, esse paper, né, ter sido apresentado por um estrangeiro, isso representou mais perigo. Eu não sei, talvez se tivesse sido simplesmente um japonês, né, que né, fez esse trabalho em qualquer seminário no Japão, dentro dos moldes japoneses, não sei. Imagino que não teria sido um problema. Mas ele está aqui, mas ele é japonês. Os caras acharam que era o Mao Tse Tung brasileiro. É o Mao Tse Tung, ele vai implantar o comunismo aqui. Vai embolar a cabeça no Japão. Vai celebrar todo mundo, vagabundo, vai começar a revolução do Japão. Justamente. Porque uma coisa é você ser esquerdista japonês. Né? É meio estranho isso. Outra coisa é você ser um esquerdista ocidental, latino-americano. Né? Então, eu acho que foi eu pessoalmente eu incluo, né, esse episódio como um dos episódios, né, de xenofobia, né, talvez, né, barra racismo, né. Eu só tenho um pouco de ressalva, né, em colocar racismo, né, por eu não ter exatamente esse mesmo lugar de fala, né. Muita gente, antes de me conhecer, acaba, né, sei lá, às vezes pensa que eu sou, sei lá, americano ou europeu e não sei o quê. Então, eu tenho cuidado em não colocar que eu passo por um determinado sofrimento e que, na verdade, eu não sei até que ponto eu passo. Mas, enfim, é um episódio que eu costumo incluir, né? Porque realmente, para mim, foi surreal. Meu Deus do céu. Obrigado por compartilhar. Mostra que o racismo existe de fato e a gente foi vítima dele na questão laboral, né? Mas para não ficar muito... A gente já falou bastante, né? De repente, pode marcar uma outra live, de repente, dependendo de como o pessoal reagir,